No meu caso, uma coisa que para mim foi muito forte, minha mãe sempre falava comigo assim, na minha infância: Jaqueline, você é igual um menino, você é igual um machinho, você faz coisas de menino. E isso entranhou e foi difícil de limpar. Foi difícil de limpar, foi todo um processo para eu me reconectar com a minha feminilidade, porque para mim eu era igual um menino. E aí a gente vai escrever nesse papel tudo que a gente sempre ouviu, seja de professores da escola, seja de familiares, o que a gente sempre ouviu que a gente era. A gente vai escrever isso também no papel e eu vou dar um tempinho para vocês. E tem gente que vai fazer uma lista extensa, igual quando eu fiz esse exercício. Eu fiz uma lista extensa do que as pessoas falavam de mim. E quando a gente observa, a gente se torna aquelas crenças. Quando eu fui parar para olhar para mim, para o meu autoconhecimento, eu vi que eu tinha me tornado principalmente as crenças da minha mãe sobre o que ela achava da perspectiva dela que eu era. Mas eu não era aquilo, mas eu acreditava que eu era aquilo. Porque minha mãe me falou a vida inteira que eu era daquele jeito. A gente vai vendo que muita coisa que a gente traz não é nossa. A gente carrega um fardo que não é nosso. E a gente precisa limpar isso para a gente se reconectar com a nossa verdadeira essência, para a gente se conhecer realmente. Quem somos realmente? Eu não sou a perspectiva da minha mãe sobre mim. Eu não sou isso que eles falaram. Eu não sou isso que eles falaram de mim na escola. Eu sou muito mais que isso. Eu sou luz divina. Eu sou parte de Deus. Eu tenho esse poder de me conectar com o meu interior, que é só luz, é só amor. A partir desse momento que a gente vai se conectando, a gente vai, tirando essas máscaras que a gente vestiu a vida inteira. Então, mulheres, agora eu vou convidar vocês para pegar o espelhinho. Vocês estão com o espelhinho aí na mão já? Agora, mulheres, vocês vão olhar nesse espelhinho e olhar bem profundo nos olhos de vocês. Bem profundo, fita no olho, como se você estivesse olhando uma outra pessoa. Agora, vocês vão repetir para vocês mesmos. Vão falar o nome de vocês. Eu te amo profundamente. Pode repetir até sentir do coração. Eu te amo profundamente. Eu te amo profundamente. E eu prometo que a partir de hoje eu nunca mais vou me autocriticar. Eu prometo que a partir de hoje eu nunca mais vou me autocriticar. E eu também prometo que eu vou fazer de tudo o que for possível para ser quem sou em essência, para ser feliz, para realizar os meus sonhos. E eu te perdoo por todas as vezes que eu autocritiquei. Eu perdoo por todas as máscaras que eu vesti que não são minhas. Eu perdoo
E a partir de hoje, eu prometo que vou fazer diferente. Eu me amo. Eu me perdoo. Eu sou grata por ser quem eu sou. Eu sou grata pelo meu corpo, do jeito que ele é, exatamente do jeito que ele é, que me permite viver, que me permite experienciar essa vida terrena de aprendizados, que me permite sentir, ouvir, cheirar, ver, pegar. Eu peço perdão, corpo, por todas as vezes que eu não te aceitei do jeito que você é. Por todas as vezes que eu me olhei no espelho e me critiquei. Eu peço perdão e a partir de hoje eu nunca mais vou me criticar. A partir de hoje eu decido fazer diferente. Eu decido me amar incondicionalmente. Incondicionalmente. E a gente dá mais uma fitada profunda nos nossos olhos, honrando o ser que somos, honrando a vida que a gente teve, honrando todos os nossos aprendizados. E assim a gente vai terminar esse exercício. E para finalizar, vou falar um pouquinho de saúde integral e vou finalizar com uma meditação. A gente viu como que a física quântica ela explica que nós materializamos a nossa realidade a partir da nossa observação, que se dá a partir das nossas crenças. A gente entendeu sobre a lei da atração, que a gente atrai o que a gente vibra, principalmente em sentimento. Agora eu vou falar um pouquinho para vocês o que é essa saúde integral que eu trabalho aqui. Eu divido a saúde integral em 5 níveis. O primeiro nível é o nível físico, que é esse nível que a gente está mais acostumado, que é o nosso corpo. O que a gente tem que fazer para a gente melhorar a saúde do nosso físico? A gente melhora a saúde do nosso físico através do exercício físico, da nossa alimentação, do que a gente ingere, do que a gente coloca para dentro da gente. Principalmente para a nossa saúde física, a gente tem que refletir muito sobre os nossos hábitos. E o que a gente come, tanto de exercício que a gente faz, tem muito a ver com o amor próprio, com o amor que nós temos por nós mesmos. Então é muito importante a gente ter boas noites de sono, a gente ter o nosso período de descanso, porque isso tudo influencia na saúde do nosso corpo físico. O segundo nível da saúde integral é a saúde emocional, que é assim um dos mais importantes, porque são as nossas emoções que criam as nossas realidades. Como que a gente está vibrando? Nessa tabela dos hertz, desde lá de baixo, 20 hertz, sentimento de vitimização, de vergonha, de culpa, medo tá ali nos 100 hertz. E aí a tabela ela vai só subindo, igual eu falei com vocês. Então, que nível dessa tabela eu tô? E aí lembrando que a frequência da criação da cura, ela tá em altos níveis. No nível do amor, da aceitação, do perdão, da iluminação. São nesses altos níveis aí de emoção que a gente consegue co-criar a nossa cura e a nossa realidade. Independente se for uma doença física, mental, emocional, a gente consegue chegar nesse nível vibracional que a gente alcança a cura. Esse âmbito, ele fala muito
porque ele é um PhD que estuda a cura quântica, então ele traz vários casos de pessoas que conseguiram curar cânceres terminais de um dia para o outro, num nível quântico. Simplesmente as células, a gente entendeu um pouco do átomo, dos elétrons, e a cura quântica é quando os elétrons eles dão saltos de órbita. De uma órbita a outra, o elétron não vai caminhando. Ele não tem um tempo que ele passa. Ele é instantâneo. Tum! Saiu de uma e foi para outra. É instantâneo. Ele não faz um caminho. Ele sempre simplesmente some de um lado e aparece numa outra órbita. E isso é muito interessante, esses casos de cura quântica. Eu queria, inclusive, referenciar para vocês um documentário fantástico que tem no Netflix, que chama Cura em inglês, que eu não sei muito bem como que pronuncia. Tem um caso muito lindo nesse documentário, que a moça contando que ela estava com câncer terminal, estava assim indo já para a mesa de cirurgia, os médicos tinham dado poucos dias de vida para ela. Quando ela estava para fazer a cirurgia, ela teve uma vivência espiritual onde ela saiu do corpo dela, encontrou com o pai falecido dela, e nesse momento ela sentiu um imenso sentimento de perdão e de amor por esse pai dela. Aí quando foi ver, no outro dia ela já não estava sentindo mais nada no corpo, e quando ela foi fazer a cirurgia, os médicos viram poucos dias depois que não tinha absolutamente mais nada. E na metafísica da saúde, na psicossomática, o câncer ele está muito ligado à questão do perdão. Então, quando a pessoa ela tem um câncer, ela vai acumulando sentimentos ali de não perdão com pessoas ou com ela mesma. E quando ela consegue chegar nesse nível de perdão, pode inclusive alcançar esse nível de cura quântica, que é quando os elétrons saltam, a doença estava ali, simplesmente não está mais. Tem uma PhD também de uma universidade dos Estados Unidos que ela faz um estudo também de remissão de câncer terminal. Ela faz um estudo com mais de 300 pessoas ao redor do mundo. E essa médica, ela consegue encontrar 9 fatores em comum entre essas pessoas que alcançaram a cura do câncer, sendo que apenas 2 deles eram físicos. Os outros eram todos emocionais e espirituais. E aí, assim, é incrível mesmo, Leda, é muito lindo. Eu chego a arrepiar aqui, que hoje eu tô toda arrepiada porque é realmente muito lindo. E a partir de tudo isso, eu sou adepta e sou fã do Mestre Jesus Cristo. Tenho um livrinho na minha cabeceira que é da história dele, que eu leio para o meu filho todas as noites. Então eu tenho muito essa conexão com Jesus Cristo. E hoje eu acredito que toda essa ciência quântica e essa teoria que a gente está falando aqui, ela assim explica muito o que o Jesus Cristo falava. Jesus falava, não sou eu que curo, é a sua fé. Então, o que é a fé, gente? Eu arrepio toda só de falar no nome de Jesus, porque ele é um grande mestre para mim, eu fico até emocionada. Ele falava que é a sua fé que te cura. E o que é a nossa fé? Nada mais que a nossa crença, que é o que a gente sente, o que a gente pensa. Isso tudo é a nossa fé. Então, quando a gente acredita, eu acredito, e a quântica e tudo isso que a gente está falando explica isso, que a gente pode curar qualquer coisa. E quando a gente apega então com Deus, com esses mestres, esse grande mestre curador que foi Jesus Cristo, assim, eu acredito que não tem nada que seja incurável, não tem nada que não seja imutável, que não mude, né, que a gente não possa mudar. É muito, muito lindo isso, muito lindo passar isso também para vocês.
É a fé que move montanhas, as nossas crenças, é o que a gente acredita, é a nossa fé mesmo. E a partir daí a gente movimenta montanhas, montanhas. Deus tem feito maravilhas em minha vida, na de todos nós. Graças a Deus, graças a Deus. Então aí, mulheres, o segundo nível, né, que é o emocional, né, que a gente trabalha no meu acompanhamento terapêutico. O primeiro nível, que é o físico, a gente faz uma reeducação alimentar. Eu sou adepta muito dos ensinamentos da Conceição Trucon, que é outra que vale muito a pena vocês verem, que ela fala de alimentação viva, e ela tem um livro que eu me baseio muito, que é Alimentação Desintoxicante. Como que a gente consegue alcançar essa cura do nosso corpo físico, né? Através de uma alimentação realmente diferenciada. Então, no acompanhamento terapêutico, eu faço isso, eu dou um direcionamento, eu não sou nutricionista, então não posso receitar nada, mas eu dou um direcionamento de reeducação alimentar. Também a gente trabalha o corpo a partir dos exercícios de yoga. Não só o yoga trabalha o corpo, mas o yoga ele vai trabalhar em todos os níveis, tanto no espiritual, quanto no emocional, quanto no mental. O segundo nível é o emocional, que a gente trabalha através das meditações, das auto-hipnoses. No meu programa de acompanhamento, eu faço meditações personalizadas semanalmente para as minhas clientes, né, para elas poderem fazer todos os dias na hora de acordar e na hora de dormir, para a gente ir trabalhando nesse nível das emoções, do subconsciente. No programa de mentoria também tem uma live que eu ensino a fazer a meditação, como meditar do zero. Essa questão da meditação ela é muito importante para a gente trabalhar, principalmente no segundo nível, que é o emocional, e no terceiro também, que é o dos pensamentos, né? A gente aprender realmente ter mais controle sobre o que a gente pensa, sobre o que a gente sente, sem deixar tudo ao léu, assim. Tipo assim, desde os pensamentos e desde o sentimento, e às vezes vai vindo aquele tanto de lixo emocional, os pensamentos também, como a gente viu, são eletrônicos e a gente é como uma antena. Então a gente, além de emitir, a gente também recebe informações o tempo inteiro. Então a gente precisa ter aquele discernimento de saber o que é da gente e o que não é. Então é muito importante a gente ter esse maior controle dos pensamentos, que aí é o terceiro nível da saúde integral, que é o nível mental, como que estão nossos pensamentos. E o quarto nível é o nível sistêmico. O nível sistêmico ele está relacionado com o nosso sistema familiar, que é um pouco de tudo isso que eu falei aqui hoje também, como que a gente recebe doenças hereditárias, não só doenças, mas como crenças. A maioria das minhas clientes que chegam no meu consultório, elas também estão deslocadas do seu lugar, o tanto que às vezes a gente está deslocado do nosso lugar no nosso sistema familiar. Eu vou dar um exemplo pessoal aqui meu, que é muito lindo, é que a minha mãe, depois que o meu pai faleceu, ela sempre teve assim enfim, não é um lugar de desculpa, mas sempre teve um lugar de muita fragilidade ali. E eu acabei sendo criada muito pela minha tia, minha avó, e até pouco tempo atrás, as principais responsabilidades sobre mim eram jogadas em cima do meu avô, que nem é avô de sangue, né? Que é o meu avô de criação, que ele é como um pai para mim, mas ele não é o meu pai. Por mais que eu tenha muita gratidão com ele, com tudo, quando eu tinha um problema de saúde, era ele que tinha que resolver. Minha mãe, ela saía, e era ele que tinha que resolver. Então, quando a gente se posiciona no nosso lugar, no nosso sistema familiar, a gente também traz muitas curas. E eu trabalho isso na mentoria terapêutica, no atendimento, embasado na teoria das constelações familiares, que é uma filosofia e ao mesmo tempo uma terapia que foi criada
pelo Bert Helling, ele entendeu, acessou essa informação de como os campos dos nossos antepassados, mesmo que são os antepassados que a gente não conhece, influenciam no nosso hoje, assim, influenciam na nossa vida. A gente traz essas informações dentro das nossas células. É muito importante que a gente reconheça o nosso sistema familiar, que a gente honre o nosso sistema familiar, perdoe o que tem que ser perdoado, principalmente agradeça, porque a gente só está aqui hoje por causa deles. Limpe as expectativas que a gente tem do nosso pai, da nossa mãe, que a gente teve. Se eles foram o que a gente não queria, a gente tem que limpar essas expectativas, porque ninguém tem que ser o que a gente quer e cada um dá o seu melhor, independente do que seja. Então, é muito importante a gente honrar, aceitar, perdoar o nosso sistema familiar, mas tão importante quanto é a gente identificar também o que não é nosso, o que a gente vem trazendo e o que não é nosso e o que não nos cabe mais levar à frente. Às vezes a gente vai vendo, hoje eu tenho muita consciência disso, o tanto que eu fui repetindo ciclos da minha mãe, da minha avó. E aí, quando a gente vai olhando com um pouquinho mais de sensibilidade, a gente percebe o tanto que a gente está repetindo. Então, é muito importante que a gente faça esse movimento de limpar o que não é nosso, o que a gente não quer continuar carregando, da gente honrar, da gente tomar a força, que a gente fala esse tomar a força, esse termo que a gente usa na constelação familiar, mas é a gente entender o que a gente tem de bom também, que a gente traz da nossa família, para a gente poder fazer um pouco melhor do que os que vieram antes, e o que a gente deve limpar e se reposicionar, porque o reposicionamento no sistema familiar é uma cura muito grande, e à medida com que a gente se coloca no nosso lugar, todas as pessoas do nosso sistema familiar vão se recolocando no deles de uma forma muito linda. É muito lindo, gente. Eu já fiz várias constelações familiares, estudo muito e assim escuto vários relatos assim de curas tão profundas, tão maravilhosas. E o quinto e último é o espiritual, que na verdade é o mais importante. Como que está a nossa conexão com Deus? Como que estão as nossas práticas? Será que a gente está orando, só repetindo velhas palavras? Ou a gente está realmente tendo uma conversa sincera do nosso coração com Deus? E com que frequência que a gente está tendo esse encontro com Deus? É muito lindo. Esses dias eu ouvi alguém falar, ficou a mensagem que foi muito, muito linda, que é assim: quando a gente ora, a gente está conversando com Deus. E quando a gente medita, a gente silencia, a gente está deixando Ele conversar com a gente. Então, isso é muito lindo, gente, quando a gente realmente consegue silenciar a nossa mente e sentir o nosso eu interior, e sentir a nossa luz, e sentir que a gente é parte desse todo maravilhoso, que não existe isso de doença, não existe isso de insatisfação. A gente é a pura essência, e quando a gente se conecta com o divino, todos os mimimi ali da nossa mente, ó, tudo sai, a gente se reencontra com essa essência nossa, e é um processo muito lindo, e isso a gente também faz através da meditação. Então, a meditação é algo muito, muito, muito importante, tanto para a nossa saúde em todos os níveis, quanto também para o que a gente cria da nossa realidade, esse contato com Deus. Então, é um pouco disso assim que eu queria falar para vocês hoje. E para finalizar, eu vou convidar então vocês para a gente fechar os olhos, a gente poder fazer uma breve meditação. A gente fecha os olhos, a gente relaxa o nosso corpo,
A cada expiração, a gente sente que os nossos músculos de todo o corpo relaxam mais e mais. E a gente vai começando a perceber o ritmo da nossa respiração, o movimento, o ar entrando e saindo. E a gente percebe os nossos pensamentos aquietando. Se vir algum pensamento aí, fala com ele, agora não, e passa ele. Vem outro, agora não, passa ele novamente. Vai sentindo essa vibração do seu coração. E agora a gente vai pensar um pouquinho em tudo que a gente vivenciou aqui hoje, de tudo que a gente aprendeu. As coisas que a gente carregava, que não era nosso, que a gente deixou para trás. As autocríticas que a gente fazia e que também a gente deixou para trás. E agora a gente vai sentir do nosso coração um imenso amor por nós mesmos, perdão, aceitação. E esses sentimentos nobres que partem do nosso coração vão irradiando por cada célula do nosso corpo. Cada célula do nosso corpo vai sentindo o amor por nós mesmos, um amor incondicional. Esse perdão, essa aceitação. Agora a gente vai colocar na nossa frente a imagem das pessoas que a gente sente mais dificuldade de perdoar. Quem são essas pessoas que te aparecem? Vá observando elas, olhando nos olhos delas. Geralmente, as pessoas que a gente tem mais dificuldade de perdoar são as que a gente precisa mais libertar, mais trabalhar o perdão. Para a gente poder libertar nós mesmos. E o perdão nada mais é do que soltar toda a mágoa, toda energia. Imagina essas mágoas, essas energias descendo para a terra. Então elas vão descendo para a terra, que a terra vai transmutando tudo isso. E essas mágoas vão descendo, a gente vai se libertando delas. Entendendo que essa libertação é a nossa própria libertação. Então a gente consegue olhar para essas pessoas e agradecer essas pessoas, a gente faz uma reverência a essas pessoas. Nada mais são que atores e atoras que vieram te ajudar
para você entender quem você é em essência, para você passar pelos aprendizados que você precisava passar. Honra essas pessoas com amor, porque foram as que mais te ajudaram, as que mais te ensinaram. Perdoa. Emite o perdão do seu coração. Eu agora me liberto, libertando. Repitam comigo mentalmente. Eu agora me liberto, libertando. Eu agora me liberto, libertando. Repitam comigo mentalmente. Na infinidade de vida onde eu estou, tudo é perfeito, pleno e completo. Sente a perfeição do seu coração. Se reconecta com a sua essência, que é perfeita, é plena, é completa. Não escolho acreditar mais nas velhas crenças e limitações. Não escolho mais acreditar nas velhas crenças e limitações. Agora eu escolho começar a me ver como o universo me vê, perfeito, pleno e completo. A verdade do meu ser é que fui criado perfeita, plena e completa. Eu agora sou perfeita, plena e completa. Sempre serei perfeita, plena e completa. Agora, escolho viver a minha vida a partir dessa compreensão. Eu estou no lugar certo. Eu estou na hora certa. Eu estou fazendo o que é certo. E tudo está bem no meu mundo. Então agora a gente pode ir voltando aos poucos, movimentando os nossos braços, pernas, abrindo os nossos olhos. Depois dessa delícia de meditação, espero ter contribuído com vocês, com um pouquinho desse conhecimento, com um pouquinho dessa vibração alta de aceitação, de amor, de acolhimento. Agradeço do fundo do meu coração a participação de vocês aqui hoje, por ter saído da zona de conforto de vocês e escolherem fazer uma ação, uma decisão para a cura de vocês. Isso é lindo, vocês estão de parabéns mesmo. Eu sei que não é fácil, muitas pessoas arrumaram muitas desculpas para não estar aqui hoje, muitas desculpas para que a gente se auto-sabota. Isso tudo são processos de autossabotagem, né? E vocês estão de parabéns mesmo, assim, por ter ficado até o final.
E é isso, a gente vai falar das 9 fatores que as pessoas que alcançaram remissão de câncer têm em comum nesse estudo que eu contei para vocês. E também vamos falar desse passo a passo para alcançar a remissão das doenças, alcançar a nossa cura pela raiz. É isso, queridas. Gratidão imensa. Gratidão. Um beijo.